Música também eu tenho que tirar, né? A gente não consegue salvar no YouTube. Mas vamos lá. Então, o tema de hoje é: o que você vai ser quando crescer? Será que sua criança está dominando? A gente vai fazer uma live hoje, uma live sistêmica, voltada para o profissional. Então, para como a gente se posiciona no mundo através do trabalho, como que a gente serve através do trabalho. São dois... Eu esse mês, né, separei um pouco, porque eu voltei a fazer as lives. Então eu separei um pouco. Eu estava falando bastante de relacionamento, porque é uma das coisas que eu mais atendo, né? Atendo muitas mulheres, então, obviamente, vem bastante esse tema. E agora tem alguns homens também trabalhando esse tema, que é muito bom. E também o profissional. Vejo que são os dois pilares que a gente trabalha mais. Eu entendo que, através do relacionamento, a gente consegue se conhecer bem através do outro. Então a gente consegue se enxergar muito através do parceiro ou da parceira, independente do tempo que a gente esteja com aquela pessoa, ela não aparece por acaso. Eu sempre costumo dizer que é algo meu ali que está no outro e que veio para me ensinar alguma coisa, né? Tanto das coisas boas, do que eu quero aprender, o que eu quero me ver, na parte boa também, e às vezes nos momentos desafiadores. Então esse é dos pilares. Outro pilar muito importante é o profissional. Então, assim, como que a gente se posiciona no mundo, e também ele tem um grau de importância muito grande porque tem a ver com o nosso sustento, né? O que a gente recebe, né? O que a gente oferece como serviço ou produto, né? O que a gente oferece também da gente, né? Nós oferecemos para o mundo e recebemos em troca. E a gente pode receber trocas diversas no trabalho, né? Através do nosso profissional, e a gente também aprende bastante com elas. Então a gente se conhece bastante através do profissional. Então eu vejo esses dois pilares principais. Claro que internamente a gente consegue trabalhar muitas coisas através das terapias, psicoterapia, da constelação, que é a minha especialidade, né, junto com outras técnicas, mas a gente vê que geralmente quando eu vou atender alguém, ela me traz ou esse tema ou o outro como principal, então eu acabo aprendendo bastante também, né? Vou colocando para mim, mas eu acabo aprendendo bastante também sobre esses temas. Vou pegar a cartinha aqui, ó, a cartinha da constelação, a primeira. Ela fala o seguinte: exercita olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Então aqui está falando olhar para o que aconteceu. Então a gente está falando do passado, né? Olhar para alguma situação do passado que aconteceu sem julgamento, que é um grande desafio, né? A gente não olhar para alguma situação, seja ela no passado ou no presente, e a gente não automaticamente julgar, né? A nossa mente traz a gente para algum lugar onde a gente começa a avaliar aquela situação. Então é um desafio a gente olhar para o que aconteceu sem julgamento. Tirei também a carta do oráculo, depois eu tiro a foto, depois eu compartilho também. Ó. Ela fala assim: não deixe que a raiva domine suas decisões. Se estiver exaltado demais, recue e reflita. Use a poderosa energia da raiva ao seu favor. Impõe um limite vigoroso ao que está incomodando, seja algo externo ou um padrão interno que está atrapalhando o seu progresso, com o qual você não quer mais conviver. Tem tudo a ver com essa questão profissional que a gente está trazendo hoje, né? Então, às vezes a gente está numa situação profissional que gera uma insatisfação. E Mari, Gé Braga que entrou. A Tamara, eu não sei se eu falei boa noite, mas eu acho que sim. Eu estou ainda nas cartinhas, nem comecei ainda a falar. Quando a gente está numa situação desafiadora, né? E às vezes o trabalho traz esse lugar pra gente, a gente entra às vezes numa raiva mesmo, né? A gente entra num negócio ali difícil muitas vezes, porque é bem desafiador o que a gente enfrenta. Então a carta tem tudo a ver, né? Às vezes quando a gente está com essa raiva, porque é natural, então essa raiva domina, a gente para um pouco, vamos olhar e usar essa raiva como uma energia, porque eu penso o seguinte, que a raiva é um movimento, então ela te coloca num lugar e ela te faz ter um movimento. Às vezes ela vai no limite e depois ela vai te colocar num outro lugar, então ela faz você se movimentar. Então a raiva ela pode ser uma energia poderosa, então ela é uma energia poderosa porque ela faz a gente refletir de alguma forma. Eu entendo que ela altera a nossa vibração, então a vibração fica mais rápida e a gente entra às vezes em alguns lugares que às vezes a gente quer evitar entrar, mas a gente precisa. Então a raiva vem nesse lugar para que a gente consiga olhar para aquilo que a gente precisa se conectar, vou falar assim. E tem a ver também com essa questão profissional, com certeza, porque a gente enfrenta vários desafios nesse sentido. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse tema e o que eu trouxe de reflexão sobre isso. Também estou aprendendo sempre, né? Então, é um pouco provocativo, né, esse tema, né? O que você
quer ser quando crescer, mas depois eu explico por que é provocativo. Vamos fazer um exercício quem está aqui, e se você estiver vendo isso aqui depois, enfim, gravado, pensa aí, você pode me escrever depois. Então, quando você era criança, vamos fazer um exercício inicial. Quando você era criança, o que você pensava que você queria ser quando crescer? Aquela velha pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Quando você era lá, uma menininha, que acho que só tem mulher hoje, quando você era uma menininha, o que te perguntava e o que você respondia? Vocês podem colocar aqui no comentário alguém que quiser. Quando você era criança, né? Que perguntava, o que você vai ser quando crescer? Aí você falava assim, vou colocar aqui como tem mulher, né? Você é professora, você veterinária, médica, enfim, tem algumas profissões ali que você sentia naquele momento. Talvez era o que o seu coração vibrava na época, então naquele momento, com aquilo que você tinha, no ambiente que você estava, você vibrava naquilo, né? Naqueles exemplos, naquelas inspirações. A Fabi falou que queria ser professora. Era bem comum, né? Antigamente, eu lembro, quando eu era criança, era assim, a menina professora, o menino queria ser policial, muitas vezes, né? Bombeiro, vinha muito isso. Eu, já, né, uma criança um pouco diferente, eu já queria ser desenhista. A Fabi, que é minha irmã, ela sabe, eu gostava muito de desenhar quando eu era criança, nem desenhava bem. Mas hoje eu penso que tem a ver um pouco comigo, sim. Hoje eu nem segui isso, mas assim, tem a ver um pouco na forma de expressar, né? É uma arte, né? Então, eu queria ser desenhista. Então, a Vânia falou que queria ser bailarina. Quem não escreveu vai pensando no que você pensava na época. Então, aqui eu coloquei, tem aí professora, bailarina, eu queria ser desenhista. E agora você faz um paralelo com o que você está hoje, né? O momento que você está hoje, com essa profissão que você, né, isso que você queria ser quando crescer, que você entendia que era um trabalho, o que tem a ver hoje com o que você faz? Se é que tem algo a ver com o seu profissional. Vai pensando hoje, que relação de repente tinha aquela professora, a bailarina, com o que você faz hoje? Dá um tempinho para pensar. A Jé queria, eu não sei se é Jéssica seu nome, né? Tô falando Jé que tá aqui. Queria mexer com dinheiro, trabalhar em banco. No começo eu queria ser desenhista quando eu era bem pequeno, porque eu desenhava bastante. Depois eu comecei a querer, eu até contei isso na live de profissional, que eu queria trabalhar em banco também, né? Eu via lá o povo trabalhando em banco, achava tipo, nossa, isso é legal, quero trabalhar assim, né? Bem vestido, tinha essa coisa também. Vamos lá, às vezes a gente... mas vamos tentar ir um pouquinho antes, quando você era bem pequena, e que fazia o seu coração vibrar naquele momento. Então se conecta com esse lugar, tá? Quando a gente quer entrar nessa vibração, então o que fazia o seu coração vibrar? Eu sei que a gente tem aqui o chakra cardíaco, minha irmã é reikiana, ela sabe bem disso, eu também sou reikiana, minha irmã é mestre e professora, né? A gente entra em contato com o cardíaco, mas quando a gente quer acessar essa frequência, entender um pouco que frequência a gente está, né? Nesse momento, se conectar com essa frequência, a gente vai aqui no plexo solar. Então a gente se conecta com o plexo solar e você consegue acessar esse lugar. Esse lugar ele vai vir a frequência que tiver que vir, seja ela até negativa ou positiva. Então você acessa esse plexo solar. Então pensa o que fazia seu coração vibrar e o que mudou de lá para cá. Se eu fosse colocar eu pensando, né, no desenhista, quando eu era bem pequeno, então eu era o desenhista. Isso era lá bem pequeno. Depois eu fui para um mundo corporativo, financeiro, porque depois eu fiquei com aquela coisa do banco, mas eu acredito que isso eu fui aprendendo, né? Eu comecei a olhar e na verdade não era um sonho meu, não era o que vibrava o meu coração de verdade. Era o que eu achava que era bonito de se ver e que era sinônimo de sucesso já, quando eu comecei a entender um pouco melhor o que era isso, mas não era o que meu coração vibrava. Eu fui realmente para esse mundo, né? Esse universo do financeiro. Hoje, se eu for fazer um paralelo do desenhista com o que eu faço hoje como terapeuta, né, como uma pessoa que trabalha com pessoas, eu hoje vejo que tem a ver. Então, assim, com essa arte, da forma de se expressar, através do desenho você vai fundo, né, no que você... Às vezes você não consegue com palavras, mas o desenho ele expressa o que você realmente sente. Então, eu acredito que isso tem a ver com o que eu queria ser lá naquela época. Então, o meu coração, ele se conecta com essa vibração aí lá do desenhista. Fiquei pensando isso hoje na live. Na verdade, eu nunca tinha feito muito essa reflexão. Mas hoje eu vejo com o que eu estou fazendo hoje tem a ver. Mas se você eventualmente não está fazendo, por exemplo, eu no mundo corporativo, eu tinha que exercitar
muito um pouco da criatividade também, porque eu trabalhei com áreas que eram meio novas no Brasil, então eu tinha que sempre fazer palestra, vender coisas que de repente as pessoas não conheciam tanto, então eu acabei usando isso. A gente sempre usa, a gente sempre se conecta com algo que vibra forte na gente, então a gente faz de alguma maneira. A Tamara falou que, ó, andei, acabei voltando à minha essência, ensinar. É isso, sua essência é ensinar, né? Transmitir o seu conhecimento, né? Então é o que você sabe, isso vibra no seu coração. Agora eu vou refazer essa pergunta e vamos pensar no tema da live, né? Hoje, o que você quer ser quando você crescer? Pensando hoje, o que vai ser? Aí eu tô falando, não, mas peraí, Luiz, eu já cresci, né? Sou adulto, né? Sou adulta. O que eu quero ser? Por que eu tô fazendo essa pergunta provocativa? Porque o que eu vejo muito nos atendimentos, né? Eu vejo muito isso quando a pessoa ela tem questões no trabalho, né, profissionais, ela às vezes acessa algum lugar e não necessariamente ela acessa um adulto saudável, vamos dizer assim. Ela não acessa o adulto verdadeiro, geralmente ela acessa uma criança ali. Então vamos pensar hoje, se eu fosse falar assim, ó, eu plenamente no meu adulto, sem nenhum impedimento, ou seja, o que o adulto faz? Ele tem coragem, ele executa, ele faz. Então o que você faria quando você crescesse? O que você faria efetivamente? Você ia lá e pum, fazia. Então uma outra reflexão. O que você no seu adulto, quando você crescer efetivamente, você faria hoje profissionalmente? O que realmente você hoje falando assim, ah, quer saber, eu faria isso. Então essa é uma outra reflexão que a gente tem que fazer. Por quê? A gente acessa... Quando a gente fala da criança, é bem importante a gente falar isso, tá? Quando a gente fala da criança, não necessariamente a gente está assim, ou na criança ou no adulto, sabe? Assim, o tempo todo. Então, às vezes, a gente acessa alguns estados infantis. Alguma parte nossa, naquele setor, ela acessa aí a sua criança emocional. Então, às vezes, a criança vem dominando. Quando eu tenho várias crianças dentro de mim, porque a gente é um ser humano complexo, quando eu tenho várias crianças dentro de mim sobressaindo em várias situações, então pode ser que ela esteja predominante no adulto. Vou dar um exemplo, até anotei aqui porque eu acho que isso é interessante. Ó. Vamos pensar em relação aos desafios, independente de ser da criança ou não, tá? Vamos pensar o que você hoje, profissionalmente, gostaria de fazer. Eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, não, tô ótimo, que bom, se você encontrou esse lugar... perfeito, tá tudo bem. Mas às vezes você tem alguma questão. Às vezes você tá assim, ó, você tá num lugar hoje, mas fala assim, bem, queria estar ganhando melhor. Ou então eu queria estar fazendo mais dinheiro. Né? Eu queria estar criando mais oportunidades para mim. Ou então eu tô num cargo hoje, eu queria estar num outro. Ou então eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero sair do mundo CLT e quero empreender. Enfim, pode ser qual o momento que você está vivendo hoje. Eu coloquei algumas coisas. Às vezes se posicionar. Às vezes seu desafio profissional é posicionamento. Às vezes posicionamento de mais, às vezes posicionamento de menos. Então às vezes você está precisando se posicionar no seu trabalho. Quando a gente fala trabalho, a gente precisa separar um pouco trabalho e profissão, né? Porque a gente, que nem eu dei o exemplo da criança, é muito assim, médico, bombeiro. O trabalho nada mais é do que eu estou fazendo aqui, o que eu estou servindo para o mundo, essa energia que eu coloco que imprime movimento na minha vida. E esse trabalho pode ser diverso. Tem gente que está trabalhando em casa, né? Então, assim, isso é um trabalho também. Então, você às vezes tem lá um relacionamento onde você optou, como casal, trabalhar fora, ou empreender, ou enfim, e a pessoa às vezes cuidar dos filhos, ou cuidar da casa, seja o homem ou seja a mulher. Então, isso também é um trabalho. Então, a gente precisa separar isso em relação ao trabalho. Então, pensa nisso, como que você está servindo, qual o seu movimento hoje, e onde você gostaria de estar. Às vezes você está precisando ter uma relação melhor com o dinheiro, ou então, por exemplo, né, eu que sou empreendedor hoje, tem muitos empreendedores terapeutas. Às vezes o terapeuta ele tem dificuldade de cobrar, então ele não sabe muito como cobrar, né? Às vezes tem dificuldade de falar assim, esse é meu preço, né? Então chega lá para oferecer para o cliente um preço às vezes inferior do que ele está oferecendo, ou ele oferece demais. Então tudo são questões que a gente se conecta quando a gente pensa no profissional. Deixa eu ver o que a Tamara falou. Eu quero me desenvolver cada vez mais no que faço, prosperar e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Isso é muito legal. E essa prosperidade é a chave, né? Então a prosperidade, a gente precisa... Eu até falei isso na live, que eu acho que é importante reforçar, na live que eu falei de profissional, né? Que às vezes a gente sonha um sonho que não é nosso.
Às vezes o sonho é aprendido, como esse negócio do banco, né? De trabalhar no banco eu queria depois. Eu queria ser desenhista, mas depois falar que eu queria trabalhar no banco. Então talvez eu aprendi pelo ambiente social ali, o ambiente que eu estava inserido, que aquilo era bom para mim. Mas na verdade aquele sonho não era meu. Então um sonho que eu aprendi. Às vezes a gente está até hoje, né? Sonhando em coisas que não são nossas. A gente entra em vibrações. Estou falando muito de vibração porque eu tô aprendendo muito de frequência vibracional. E eu estou falando muito esse termo, mas é porque assim, a gente entra às vezes numa vibração que não é nossa. A gente vive uma vibração do outro. Então isso acaba, a gente se perde na nossa frequência real. Então por isso que eu falei do coração vibrar, porque é isso, às vezes eu me perco no que é, porque tem tanta coisa que eu vou absorvendo do ambiente que eu estou inserido, que é fácil eu achar que aquele sonho é meu, e na verdade aquele sonho não é meu. Às vezes é um sonho idealizado, que eu vejo um monte de mulher bem sucedida em determinada função, de determinada forma, e eu acho que aquilo para mim também é. Ou então num cargo, né, ou numa gerência, e às vezes nem eu quero ser gerente, às vezes eu vejo muito isso, atendo muitas pessoas que elas querem muito, não, eu quero ser diretor, ou então eu quero ser gerente, que essa é a minha função. E às vezes, na verdade, lá no fundo, se eu acessar lá no fundo real, ela não quer. Então ela nem quer ser gerente, ela nem está querendo esse tipo de trabalho, mas ela está inserida achando que aquilo é bom para ela, porque ela entende, ela absorveu, ela entrou numa frequência aí do outro, achando que aquele é o sonho dela, e o sonho dela não é ser gerente. Às vezes o sonho dela é só ser especialista, ou às vezes ela só quer realmente empreender e fazer um bom trabalho, como a Tamara está falando aqui, né? Prosperar, ajudar os outros a prosperar. Às vezes a minha essência é essa. Então a gente precisa entender aonde que está esse lugar. E aí entra esse ponto-chave que eu quero colocar estou tentando colocar de uma forma mais simples, mas é isso. Aí eu entendo qual que é o meu desafio hoje, então eu preciso pensar qual que é o meu desafio. De repente o meu desafio hoje é manter essa estabilidade financeira. Então assim, fazer dinheiro. Ou então assim, eu quero estar aqui e quero dar o próximo passo e não estou conseguindo. Quando eu percebo que eu não estou conseguindo, eu preciso entender da onde que vem. Então as terapias, a constelação, esse autoconhecimento, ele vai acessar esse lugar. Né? Então ele vai acessar onde que de repente está me impedindo de eu ir para o próximo passo, de eu ir para uma frequência maior, né? Que esteja conectado com a minha verdadeira essência. Porque o que acontece, eu estou falando desse livro, né? Mas o livro tem um exemplo que não tem a ver com trabalho, mas pode se encaixar. Né? Que essa pessoa do livro, Frequência Vibracional chama o livro. Ela fala ela dá um exemplo de uma pessoa, de uma moça, né? Uma jovem, que foi ser atendida com ela está num outro nível de percepção do outro, e ela acessou por essa energia do plexo solar, né? A pessoa chegou lá muito agitada, uma jovem muito agitada. Ela chegou lá falando, não, porque eu só afasto as pessoas, eu não dou certo em nenhum relacionamento, a minha vida não dá certo. Ela tem uma capacidade, porque ela já está num nível de frequência que ela consegue entender o que acontece no outro, então só de fazer essa conexão, então ela conectou através do plexo solar dela, dessa região, ela sentiu que tinha uma ausência paterna. Aí ela perguntou assim, seu pai foi embora? Aí ela falou assim, foi. O que acontece? A frequência original dela, ou seja, o que faz o coração dela vibrar é ser amada, é ser aceita. Só que o que ela se conecta, né? Ela se conecta ela fica numa hipervigilância, então ela se conecta numa vibração diferente, ou seja, na verdade, nesse caso, abaixa a vibração, né? Eu estou numa vibração baixa, e eu me conecto com aquilo que eu vivenciei, com aquele trauma. Essa é a minha frequência. Então, quando eu emano para o outro, eu vou lá e emano uma coisa de não vai dar certo, eu vou ser abandonada porque o pai dela abandonou. E aí, ela consequentemente estava se conectando com essa crença de que ia ser abandonada. Que na verdade a frequência, tudo está conectado com o que a gente aprende, né? A frequência, o autoconhecimento, tudo isso na verdade é porque a gente está indo numa era da intuição, né? Numa nova era onde que a gente entende melhor essas frequências, né? Inclusive a constelação nada mais é do que a gente acessar essas frequências, esse campo, por isso que a gente acessa muita informação através dela. Mas nesse caso, é assim, ela entra, em vez dela entrar na frequência original dela, lá da criança, né, da criança que vibra o coração, ela entrava num outro lugar que era nessa frequência onde ela se conectava com a perda do pai. E aí, quando ela ia se relacionar com as pessoas, ela relacionava com a perda,
aí nos relacionamentos a mesma coisa, então sempre ia para rejeição, né? E isso pode acontecer também no trabalho, né? Então às vezes eu tô lá, né? Eu fui uma criança onde eu não tive, por exemplo, né? Tive uma mãe que não me... Quando eu era criança, vamos supor, um exemplo, eu era criança, a minha mãe ela não vinha me elogiar, um exemplo, né? Então ela não te elogiava nunca, você sempre estava lá meio que, você não merece, você entra numa frequência de não merecimento, ou não sou boa o suficiente. E aí toda vez, mas a sua essência é, onde que seu coração vibra? No merecimento. Porque é para isso que você veio nessa vibração. Só que aí quando você chega nesse lugar onde você se conecta com essa mãe e essa mãe não corresponde a isso, você começa a entrar num lugar onde você se conecta com essa mãe simplesmente não entra nesse lugar com você, ou seja, quando você era criança, você chegava com um trabalho de escola, ela falava assim, tá, ou então ela nem dava bola, ou então ela simplesmente não elogiava, falava, não fez mais que obrigação. Você pode facilmente depois, como adulto, quando você entra nessa vibração, você entra na vibração onde você se conecta com essa história. Então, onde você realmente, sua mãe não te elogiava, e aí você entra facilmente num lugar de não merecimento, de não valorização. E isso pode refletir no seu trabalho. Então, às vezes você está indo bem no trabalho. Vamos supor um exemplo de trabalho CLT, empresa, que é mais fácil de visualizar. Estou indo bem no trabalho, tal. Aí o meu próximo passo, sei lá, virar um coordenador. Aí você está sempre chegando naquele lugar. Só que quando você vai chegar num coordenador, que é um lugar que você entende que você merece, porque o seu trabalho corresponde para isso, você volta para o outro lugar, porque você vai acessar uma frequência que é a do não merecimento e não valorização, porque você acessou esse lugar. Né? Tanto que esse livro fala sobre quando a criança tá formando o cérebro, né? Ela entra em contato com a vibração da mãe, e quando você nasce, você se conecta com o lado esquerdo, que está aqui, né? Porque vai ficar inverso aí no Instagram, você se conecta com o coração da sua mãe, automaticamente você entra nessa intuição, você sente o que sua mãe sente. E se sua mãe ela não é responsiva ao que você anseia, você começa a se conectar com outras coisas. Então por isso que você entra nesse lugar facilmente. Você entra numa frequência errada, a sua antena é como se ela se conectasse não com o que você veio para ser, né? Por isso que é difícil, às vezes, a gente falar assim, se conecta, pensa positivo, né? Se conecta com isso. Às vezes não é tão fácil assim, porque às vezes você, sem perceber, você facilmente entra numa vibração onde você se conecta com essa dor, né? Com essa mãe que não te tratou do jeito que você merecia ser tratada. Então, por isso que pode entrar facilmente, e isso tem a ver, né? Eu estava até fazendo uma relação, além dessa questão da frequência, né, que eu acho que é muito interessante a gente se conectar e trabalhar as nossas crenças e o autoconhecimento para que a gente saia de um estágio, vá para o outro e mude a frequência, porque quando você está numa frequência diferente, você atrai algo com a mesma frequência, entende? Então, por isso que se você está ali na frequência do não merecimento, não valorização, você vai atrair o quê? A não valorização. Você vai atrair, por exemplo, num trabalho, um gestor que não te valoriza o suficiente. E aí você vai achar, quando você não tem consciência, de que o gestor que é ruim, ou que a empresa não te valoriza. Claro que tem situações e situações, a gente tem que avaliar todo o cenário, mas muitas vezes tem a ver com o que você realmente vibra, porque está conectado com a sua história. Está conectado lá atrás. Tem um outro livro muito bom, né? Eu já falei sobre ele várias vezes, que é sobre, né, mãe ausente, filho carente. Então fala sobre essa ausência, né, a negligência de quem a gente deveria ter, né, os cuidados quando a gente é criança, ou abusos diversos da mãe. Especificamente, eu tenho um do pai e da mãe, né? Eu sempre releio eles o tempo todo. E ele fala sobre isso, né? Quais são os efeitos que você tem na sua vida adulta e quais estados infantis você pode se conectar no seu trabalho, por exemplo, que refletem isso que você vivenciou no passado. Então, se você tinha um cuidador, quem lá tinha que cuidar de você, sua mãe, vamos colocar aqui o exemplo da sua mãe. Sua mãe, por questões dela, também não estou nem... Aqui a gente não entra no julgamento por que a mãe fez ou não fez. A gente constata uma realidade. Então, assim, a realidade é, quando eu cheguei ali para ser cuidado, tive uma negligência, a mamãe não estava pronta para mim, né, para ser mãe, eu tive rejeição, meu pai também me abandonou e minha mãe ficou muito mal.
e aí ela ficou depressiva e eu fui me conectando com essa depressão dela. Então, assim, na hora que eu precisava ser cuidado, eu tipo, não conseguia, né? Não tinha atenção, tive que me virar. Então, isso acontece muito, né? Eu atendo muitas pessoas e eu vejo quanto isso é frequente. Então, às vezes você entra e todo mundo passa por isso em determinado grau, né? E quando você é pai, você também vai fazer isso. Claro que você vai sempre buscar o seu melhor, mas em algum lugar você vai ter essa fragilidade. Mas você vai tentando melhorar isso que você vivenciou. Só que se você não acessa esse lugar, você tem uma tendência automática aí de repetir, a gente sabe disso, né? Que você repete o padrão. Então, às vezes você acha que você está indo num caminho diferente da sua mãe, você está indo no mesmo caminho. Tem isso também acontece. Mas vamos lá. Então, se eu não tive lá o cuidado necessário, eu tive uma questão de negligência. Teve uma negligência, assim, a minha mãe não estava pronta para cuidar de mim na hora que eu precisei. Né? Então, assim, na hora que a gente mais precisa de cuidado, né? Quando você é bebê, quando você é criança, que você é dependente 100% de um adulto que vai cuidar de você. Se isso teve uma falha, né, nessa maternagem, então isso pode gerar um reflexo para você na vida adulta. Isso, consequentemente, vai reverberar em outros setores. Então, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, você com você mesmo. Então, e esse livro ele é muito claro na abordagem, né, de como que a gente se conecta nisso. E eu fazendo uma linha aí com essa vibração, é isso, né? Você vai sempre, quando você está indo para um lugar que você entende que você merece, você volta para um estado vibracional diferente, porque aí você atrai aquilo que você reforça aquele comportamento, porque inconscientemente a mensagem que você recebeu, a frequência que você recebeu, é que você não merece. Então, assim, se nem minha mãe cuidou de mim, então eu não mereço ninguém cuidar, eu não mereço. Então essa é a mensagem que você acaba passando inconscientemente, você vibra isso. Você fala, se nem minha mãe, que é minha mãe, cuidou de mim, ou seja, eu não tive esse merecimento, né, ela não me deu atenção, que dirá o resto. Então isso acontece muito, né? Então a criança ela fica muito assim. E às vezes o que acontece? Ela fica muito na frequência da mãe. Então se eu tenho uma mãe que é muito... vamos supor, né, um exemplo sem diagnosticar, mas pensando, se era muito bipolar. Então ela uma hora estava com bom humor, outra hora não estava. A criança ela vai se modulando a isso. Então ela fica assim, ela tá sempre hipervigilante também, lembra da frequência? Ela tá lá sempre hipervigilante, olhando e fala assim, nossa, eu preciso agradar essa minha mãe. Então ela vai lá, ela não pode chorar. Então a criança vai se tornando, diferente da essência dela, do coração que vibra, ela vai se tornando aquela criança que vai reagindo de acordo com a mãe. E aí quando ela é o adulto, ela é aquela que se molda de acordo com a circunstância, porque assim, ela tá sempre também nessa vigilância, então assim, ela tem que sempre agradar todo mundo, ela tem que sempre, se ela tá no trabalho, ela vai ser aquela que faz tudo, se ela tá fazendo um serviço, ela vai fazer um serviço gigantesco, muito mais do que ela tá cobrando, ou então do que ela recebe de salário, ou da função dela, entende? Porque ela vai sempre se adaptar, porque ela tem que sempre agradar. Então essa frequência é muito importante a gente entender, e a gente só entende através de uma autoanálise, né? de um mergulho profundo em quem a gente é e do que a gente viveu de uma forma bem honesta e sincera, porque a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, e nem sempre a gente vai conseguir ser tão sincero assim, por quê? Porque a gente também tem um mecanismo que a gente cria dentro do nosso cérebro, que é a autocomplacência. Então a gente facilmente inventa umas historinhas pra gente na nossa mente, que a gente começa a acreditar e a gente entra em umas teorias internas aí, e isso desconecta também dessa frequência original. Então isso também confunde a gente. Então a gente também entra nesse estado. Então às vezes, por isso que eu gosto, por exemplo, de utilizar a constelação, o campo, porque é como que mostrar algo que eu realmente não vou conseguir ver, o que minha mente... Às vezes eu vou confirmar o que eu já acho. Se você é uma pessoa que se autoanalisa, você já, você entra facilmente, a constelação só te confirma. Mas às vezes, mesmo assim, vem um negócio debaixo do tapete que você não parou para pensar. Eu já fiz trocentas mil constelações, eu sei disso. Então, assim, você olha e fala, meu, sério mesmo que eu ainda tô nisso? Ou então, assim, nossa, era isso? Você descobre mais alguma coisa que você não imagina e que você entende que você para facilitar você sair desse estado e ir para o outro, para você sair da vibração baixa e ir para cima. Por isso que essa coisa da positividade entra nesse lugar, na verdade. Não adianta eu só sorrir, escrever lá 1000 vezes, sou grato, eu te amo, eu sou grato lá, o Ponopono,
escrever se você está numa frequência onde você se conecta com esse lugar, né? Eu vou dar uns exemplos, eu anotei aqui uns exemplos bem bons que vocês podem depois compartilhar com as pessoas, ou então algum pode servir para você, né? A gente não está aqui à toa, se você está aqui nesse vídeo, provavelmente é por alguma razão. Então vamos lá. Pensando nessa negligência e possivelmente, em alguns casos, pessoas tiveram abusos diversos aí de quem deveria cuidar de você, da sua mãe. Vamos pensar na sua mãe. Vou chamar a mãe, mas pode ter sido criada pela avó, pela tia, enfim. Mas a mãe tem essa ligação forte. Então, olha só o que pode acontecer, né? Ó, a Roseli falou que não consegue fazer o Ho'oponopono. Tem uma razão. Porque você não está vibrando nessa mesma vibração do Ho'oponopono real. Porque não é só escrever. Provavelmente tem que investigar onde que você consegue acessar para você aumentar a vibração e o Ho'oponopono internalizar em você. É mais ou menos isso. Estou intuindo aí, mas é mais ou menos por aí. Vamos pensar, ó. Quando eu tenho negligência e abuso, fala assim, ó, buracos em seu senso de valor e autoestima. Então eu entro num buraco de autoestima. Então eu acabo, como eu dei o exemplo da vibração, né? Então eu acho que eu não sou bom o suficiente, né? Eu não tenho valor. E isso reflete no meu dia a dia, no meu trabalho, como eu me posiciono. E isso entra numa frequência onde o outro também sente. Aí você fala assim, nossa, mas eu faço tudo, mas aí o outro percebe que você não se valoriza do jeito que você merece, porque é isso que você vibra. Sensação de que não tem o apoio suficiente. Então, como você não teve o apoio suficiente da sua mãe, você sempre tem a sensação que não tem um apoio, está sempre faltando alguma coisa. Então, no trabalho, geralmente vai vir algumas lacunas para serem preenchidas através do trabalho, e que a princípio você vai entender que é por conta do trabalho, mas na verdade isso é um negócio mais profundo, tá? Sensação de não pertencimento. Eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa está num lugar, às vezes ela está numa grande empresa, o sonho dela é trabalhar numa grande empresa. Quando ela está naquele lugar, ela não se sente pertencente da empresa. É como se ela não... falta alguma coisa, ela não consegue se conectar com as pessoas verdadeiramente. Então, assim, por quê? Porque ela entra num lugar de não pertencer. Porque como ela teve uma negligência ou abuso, é como se ela não pertencesse àquela família, não pertencesse a essa mãe. Então ela tem dificuldade de pertencimento. Isso pode ser pertencimento diverso, também de amizade, também de relacionamento. Você não consegue ficar num relacionamento porque você acha que você não pertence a lugar nenhum. Então tem que resgatar esse lugar. Sensação de escassez, sensação onipresente de escassez. Então, aquilo que o pessoal fala, né? Você está vibrando na escassez, né? Tem que sair da escassez para você vibrar no dinheiro. Só que às vezes você está vibrando na escassez, não é porque você quer, e geralmente não é porque a gente quer, né? Óbvio que a gente quer tá bem financeiramente, receber, né? Só que às vezes você entrou num lugar onde você está aqui, ó, nessa lacuna, dessa falta dessa mãe aqui, que te coloca nesse lugar de escassez. Então você entra facilmente nessa escassez, porque você recebeu pouco. Então assim, qual que era... Quando você tinha que receber ali daquela mãe, você recebeu pouco. E aí, consequentemente, você também entra nessa escassez no seu dia a dia. Então, o negócio é mais profundo. Eu estou dando o exemplo do Ho'oponopono, mas faz sentido, né? Então, tipo, você vai agradecer o dinheiro, gratidão. Só que assim, cara, essa gratidão ela não vai entrar, porque você tá ainda com esse buraco que você precisa preencher através dessa mãe interna que você precisa se conectar. E aí você fica nessa escassez. Então, eu recebi pouco, automaticamente eu recebo pouco da vida, tá? Senso de esforço. Uma outra coisa que é muito conectada com isso é o senso de esforço. Então, sabe quando você carrega muita coisa? Então, tudo vem muito grande. Então, o trabalho é pesado. Então, sabe, às vezes, você olha outra pessoa fazendo aquela mesma coisa que você, ela faz assim, ó. Leve, ou ela tá lá, relax. Você faz o negócio, vem um peso, assim, enorme. Então isso também é uma vibração lá embaixo. Você tem uma sensação de esforço. Por quê? Porque você precisou fazer muito esforço quando criança para ter a atenção de quem devia cuidar de você. Então você fazia um esforço extra de se conectar com essa mãe para você receber. Então, e aí você está só reproduzindo ou conectado nessa energia de fazer muito. Então como que você vai reproduzindo isso? Fazendo demais. E aí você faz demais e recebe menos. Impotência, ó. Essa impotência, às vezes a sensação de potência, isso reflete muito no trabalho.
Porque para você ser um bom empreendedor, para você ser um bom profissional, para você trabalhar bem, você precisa ser potente, né? Impotente não. Só que essa impotência ela pode estar conectada a essa falta de elogio que você recebeu na infância. Então, às vezes você recebia, além de falta de elogio, você recebia crítica excessiva. Então, você era criança, tipo, só recebia crítica, só te colocava para baixo. Então, você às vezes pode ter uma mãe com espectro narcisista, você não sabia disso, e aí sua autoestima está lá embaixo, e você se conecta com isso. Então, você entra nessa impotência. E isso está totalmente atrelado no seu posicionamento de trabalho. Então, você não... o que você vibra para o seu cliente, para o seu chefe, para os seus colegas, não é essa potência, por mais que você se esforce muito, muitas vezes, tá? Outra coisa muito característica da negligência e abuso na infância é autocobrança e autocrítica. Então, aquela pessoa muito crítica consigo mesma. Então, sabe assim, tem que fazer tudo perfeito. Então, assim, eu vou trabalhar, eu tenho que fazer tudo perfeito. Eu sei que eu fui assim muito tempo. E é muito sacrificante, né? Então, assim, você entra nesse negócio de, né, tudo perfeito, se não sai, assim, muito desgastante. Isso tira, drena a sua energia. E isso vai vibrar em outros lugares e às vezes o dinheiro não vem também porque você está preso nesse lugar, tá? Criticando tanto, sabe o chicotinho com você? Tá lá no chicotinho o tempo inteiro, isso reflete no seu trabalho. Ó, outra coisa interessante aqui, ó, dificuldade de encontrar a sua voz. Porque você não tinha voz, né? Toda vez que você ia falar alguma coisa, sua mãe vinha com uma paulada. Ou então ela nem vinha, né? Se às vezes você tinha uma mãe que tinha depressão, ela não estava conectada com você. E aí você se perde nesse lugar. E aí você não tem voz. Então, sabe aquelas pessoas que você conversa e a pessoa não... Sabe, você conversa com ela, parece que ela não tem aquele brilho, sabe? Realmente ela não tem voz, ela não é ouvida. Aquela pessoa que vai falar, ninguém presta atenção. Todo mundo já conviveu com alguém que está nesse lugar. Provavelmente ela tem esse lado aí, que ela não era ouvida, né? A voz dela, então assim, e às vezes o ouvido que ela era, entra lá na infância quando ela ficava chorando, que a mãe tinha lá, ela chorando, querendo ser amamentada, comer, e ficava lá muito tempo, e a mãe nem tchum, né? Então assim, nem estava ouvindo. Então, essa voz está de lá. É lá atrás que ela precisa preencher, ela precisa encontrar essa voz que ela não tinha suficiente, ela não era ouvida o suficiente. O choro não era o suficiente, então a voz não era o suficiente para ela se conectar com essa mãe. Consequentemente, para você ter um bom trabalho, você precisa ser ouvida, as pessoas precisam parar e prestar atenção em você, certo? Então isso está conectado nesse lugar. E por último aqui, ó, nunca ser boa o suficiente. Você não tem permissão para ter sucesso. Às vezes, o que acontece, né? Tem uns exemplos no livro de algumas mães, né? Por elas terem as doenças delas e aí, consequentemente, passar isso para os filhos, né? Doenças emocionais, muitas vezes. Então, chegava lá uma pessoa que ela chegava com um trabalho. Ó, mãe, o trabalho aqui que eu fiz. A mãe rasgava o trabalho dela, de criança. Sabe aquelas coisas de desenho? A mãe rasgava o trabalho dela. Então ela não tinha permissão para falar, ou então tinha uma boa nota, a mãe não gostava daquilo, sabe? Então ela tinha uma mãe que não permitia ela ter sucesso. Então ela chega hoje, o que acontece? Ela não se permite sucesso. Então ela tá quase, sabe aquelas pessoas que tá quase lá, quando ela tá chegando, vem alguma coisa e desmorona. Por quê? Porque ela entra nessa vibração, porque a mãe dela ia lá e rasgava o trabalho dela quando ela era criança. Né, e falava assim, ó, isso aqui não presta. Então você não tem direito ao sucesso. Então essa criança ela tinha que chegar lá, não contar nada para a mãe. Então assim, ela tirou um 10 lá na prova, ela nem contava. É um exemplo real. Ela não contava. E nisso ela tinha muita dificuldade para o sucesso. Então no trabalho ela tinha muita dificuldade. Ela tinha um potencial muito grande para ser, por exemplo, uma grande executiva. Ela acabou sendo uma secretária. Entende? Porque ela não se permitiu ter o sucesso que ela merecia. Olha que forte, né? A Fabita falou isso, forte. E é mesmo, né? Como entra nesse lugar. E se a gente for parar assim, fazer essa autorreflexão, eu fiz um curso, né, o Leader Training lá com o Tadashi, que o pessoal conhece, há muitos anos atrás. Ele falava uma coisa que eu nunca esqueci. Os pais são culpados sem culpa. Então, muitas vezes também os pais chegaram nessa negligência por não saberem, né?
Às vezes é isso, né? Ele é culpado de acontecer algum trauma comigo, mas às vezes não teve a intenção, também não teve. Às vezes realmente é uma doença, né? A pessoa, infelizmente, se deparou com uma mãe narcisista. E aí, eu faço o quê? Eu vou ficar o tempo inteiro vibrando nessa frequência baixa, né? Porque isso nada mais é que me coloca para baixo, eu entro numa frequência baixa. Então, quando eu vou me comunicar com o mundo, eu passo essa frequência baixa. E aí eu passo isso. Aí por isso que as pessoas também ficam patinando aí nesse lugar, né? De não ser visto, de não conseguir ter o dinheiro, por conta disso também. Porque ela entra nessa vibração. Porque o que ela passa para todo mundo é que não merece. Aí ela sempre acha alguém que tem vantagem dela, tira vantagem dela, porque ela se conecta com aquela criança que não recebeu a atenção necessária da mãe. E aí a gente pode entrar no pai também, mas eu estou falando basicamente aqui da mãe, né? Dos reflexos que isso tem em relação à mãe. E todo mundo tem algo a ver com a mãe, né? Alguma coisa aconteceu ali, nenhuma mãe é perfeita, a gente também não vai ser. Então sempre tem alguma coisa e a gente pode acessar essa frequência entrando num lugar original, lembrando de quem a gente é, né? Então a gente tem que, antes de tudo isso acontecer, a gente tem que conectar com a nossa essência original, que é o nosso coração que vibra, né? Então, mas todo mundo tem uma questão. A gente vai ficar o tempo inteiro vivendo isso, né? Vivendo essa baixa vibração? Não, a gente vai se conectar com o que realmente acontecia, né? Onde eu estou e que estado infantil, né? Que criança que está ali, né? Às vezes eu não tenho problema com o dinheiro, mas eu tenho um problema de não ser vista, né? De não ter voz ou de não ser valorizada. Então, às vezes eu estou num trabalho que me paga bem, mas ele está me gerando um esforço muito grande, um sofrimento absurdo. Então, tudo isso pode estar conectado aí. Eu sempre falo pode, porque o ser humano é complexo e a gente vem com várias questões. Pode ter conexão com a mãe. Eu vejo muito, né? Assim, a gente tem é uma ligação muito forte, né? A gente tem um amor cego pelos pais. Mesmo que a gente acesse e fale assim, não quero olhar para isso, é muito ruim. Mas a gente tem um amor cego aos pais. Então, principalmente a mãe, né? Da onde a gente saiu, por isso que essa conexão é muito forte. Por isso que o Bert Hellinger falava, né? O sucesso é a cara da mãe. Porque tem a ver com isso que eu acabei de falar. Né? Então, se eu não me conecto com o sucesso, ou seja, se eu não tenho uma mãe que me apoiava quando eu precisava, eu perco esse lugar, né? Se eu nem podia falar para minha mãe que eu tirava uma nota boa, não é o meu caso, mas se eu estou nesse lugar onde eu chego lá e não posso nem falar que eu fui bem, que a minha professora me elogiou, que minha mãe ia lá e acabava comigo, imagina. Aí você vai para a vida adulta, você não vai ter sucesso mesmo, você vai ficar sempre patinando nesse lugar. Aí o processo que precisa ser feito é entender que lugar que você está. Né? Por que naquele setor especificamente primeiro você vai ter que identificar qual que é, né? E depois para aquele setor o que você está acessando. Será que é o adulto ou será que é a criança, né? Então será que você vai precisar ainda fazer a pergunta, o que você vai ser quando crescer, porque você ainda não está fazendo, você ainda está lá na criança vibrando lá embaixo. Então essa é a reflexão, o que você vai ser quando crescer, quando você crescer emocionalmente. E é possível olhar para esse lugar e entender isso, porque também pode ser assim, né? Fazendo um parênteses, pode ser a criança e também as suas vivências. A gente também se conecta nos traumas aí que a gente passa na vida, que também faz a gente vibrar um pouco lá embaixo. Então, de repente, originalmente, eu tive um problema lá com meu pai e com a minha mãe, nesse caso a minha mãe. E aí eu fui para o trabalho, foi difícil para mim. E aí aquilo vai virando um trauma. E aí eu vou pro próximo, também me conecto a esse trauma também. Então essas experiências que a gente tem ao longo da vida também faz com que a gente dá uma patinada, abaixa a vibração, porque eu me conecto com essa crença ali que eu acabei recebendo naquele momento, né? Principalmente na infância. E também toda a questão da minha família, né? Que também, quando eu olho para a minha família ancestral, para os meus avós e bisavós, eu também consigo entender onde que estavam os meus pais nessa história. Porque às vezes a minha mãe fez tudo isso comigo, mas porque ela tinha uma família que fez o triplo com ela. E ela fez comigo, aí eu olho assim e falo, putz, até que não foi tanto assim, porque ela aguentou muito mais. Então, quando você faz esse exercício sistêmico de olhar também para a ancestralidade, te ajuda a encontrar o caminho, se conectar, né, entrar nesse lugar dessa mãe e falar, compreender melhor
Quando você compreende esse lugar, você começa a aceitar e concordar com o seu passado, e aí você aumenta mais sua vibração, e aí você não se conecta tanto com esse lugar. Você não vai baixar essa frequência. Esse é o caminho que vai fazendo a constelação. Claro que é um processo, muitas vezes, eu tenho consciência, eu tenho que ir lá e fazer o esforço de fazer diferente. Então, assim, eu tive a constatação, não dá só para eu fazer a constatação, olhei ali, beijo, tchau, vai mudar? Naturalmente, você vai ter uma tendência a ir para baixo. Então, você vai ter que ir fazendo internamente um movimento. Então, pequeno. Às vezes, você vai fazer um pequeno em direção. Você vai lembrar que você, por essência, se conecta com esse amor e abundância. E aí, você vai fazer um movimento, mesmo que seja mínimo, em direção a esse lugar. E aí você vai mudando essa vibração. Então você vai lembrando, pera, eu já trabalhei isso. Eu já não estou mais nesse lugar de não ter sucesso. Eu já sei, já encontrei meu valor. Aí quando você tiver a tendência a se desvalorizar, você vai lembrar disso e vai falar assim, quer saber? É isso aí. Por exemplo, você está lá num dilema para pedir um aumento ou conversar com seu chefe de uma promoção. Vai vir aquele medo. Você não vai dar um negócio em você que você não vai conseguir falar. Aquilo vai ficar muito grande. Aí você vai lembrar que você já acessou esse lugar, que você já fez um trabalho, você já olhou numa constelação, você já acessou isso. Cara, não estou mais nesse lugar. Então você vai forçar um pouco mais, vai falar, vou ter essa conversa. Você não vai chegar às vezes no seu chefe e falar assim, chegar e acontecer, mas você vai conseguir já falar, eu tenho feito esse trabalho, o que eu ganho hoje não está correspondendo a esse trabalho. Você vai conseguir fazer, aí você vai fazendo aos poucos. Depois vai virar um processo mais natural para você. Porque aí você já está aumentando essa frequência e você já vai naturalmente acessar essa pessoa que você era lá atrás, antes de acontecer esse monte de coisa com você. É por aí, tá? Falei bastante, né? Eu comecei um pouquinho depois, mas deixa eu ver se eu falei tudo. Outra coisa que eu queria falar, lembra que eu falei do coração vibrar, né? A minha criança, lembra? Eu falei da criança, o desenhista que eu queria ser. Esse era o que meu coração vibrava. Então, esse é o lugar que eu tenho que acessar. Então, quando a gente fala de criança interior, né, fica muito essa coisa, a gente também pode usar coisas boas daquela criança interior. Da criança divina que fala no livro, eu já falei dela em outras lives, né? Então, aquela criança também que era mais desprendida, né? A gente, quando veio para o mundo, a gente veio totalmente aberta ao amor. Então, aquela criança que não tem medo, que acessa a criatividade, a gente também pode chegar nesse lugar e usar essa criança divina, que essa é a criança boa, que conecta com essa criança e também aumenta a vibração. Então eu começo a mudar de lugar. Então eu tiro aquela criança ferida lá, cheia das questões, e vou colocando essa criança também, que é bom a gente acessar essa criança. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando muito medroso. A gente vai lá e esquece daquela criança que ia lá e se jogar para fazer as coisas. Então a gente também pode e acessando essa criança divina que também está aqui dentro. A gente só esqueceu que ela está aqui, mas ela está aqui. Essa criança divina é amor em abundância, é prosperidade em abundância, e depois você conectando com essa prosperidade, você vai para o seu adulto, e aí o adulto vai executar. Aí o adulto tem ação, né? O adulto imprime ação. Aí o adulto consegue manejar o dinheiro, o adulto consegue ter aquela conversa no relacionamento, o adulto consegue conversar com o chefe, pedir aumento. O adulto consegue lá, esse é meu serviço e ele é tanto. Se você quiser, é isso. Entendeu? E não vai sofrer com isso. É por aí, tá? Esse lugar. Antes da gente finalizar, queria fazer um exercício sistêmico com vocês, usar o campo hoje. Semana passada eu fiz uma live de relacionamento, fiz uma dinâmica aqui muito boa, uma vivência aí interna, pra você acessar com sua criança de outra forma, né? Meditando. Muito legal, até salvei ela aqui no Instagram, só ela. Eu acho que vale a pena fazer aí, em algum momento da sua vida, se você lembrar, fazer. Mas hoje a gente vai fazer no campo, é aquele campo da constelação, para quem já fez sabe como é que é. Quem não fez, vai saber agora. Eu vou colocar o campo aqui, e lembra que a gente acessa nesse... não tá certo, não pensa assim, não coloca a criança muito autocrítica não, para fazer certo ou errado, tá? Deixa a criança divina acessar, mas vamos lá, a gente acessa por aqui, assim, nessa região, é onde você entra com a informação. Então essa informação vai te dar uma resposta, então lembra disso, tá? Que é essa energia desse lugar que vai te ajudar a acessar esse campo.
Eu vou colocar 3 elementos, que a gente chama de elemento, na verdade, 3 representantes no campo. Eu vou colocar esses 3 representantes, você vai, se você puder, anotar o que tiver, que vier ali de informação, seria bom, mas se não tiver agora, você acessa e lembra, né? Se conecta e fala, sinto isso, sinto aquilo, tá? Isso é a informação que você precisa para acessar esse lugar que a gente vai trabalhar aqui, tá? Deixa eu só montar o campo. E aí a gente já faz aqui esse exercício, é bem legal. Vou colocar o campo aqui, ó. Estão vendo aqui, né? Então, a gente usa, é que aqui, como eu estou fazendo na live, ele é redondo, assim, é um negócio redondo, que esse é o campo de informação. Então, a gente coloca esses elementos para que a gente acesse uma informação que talvez a gente ainda não tenha consciência, ou então a gente precisa de algo a mais ali, que a nossa mente fica criando as teorias. Então, a gente coloca ali no campo para a gente ter essa informação, tá? Então, eu vou colocar, vamos primeiro só dar uma respirada, se você puder, fechar os olhos. Eu estou aqui acessando o meu plexo solar, porque também ajuda nessa informação para vocês. Então, vocês vão acessar essa região aqui abaixo do coração, acima aqui do umbigo, 4 dedos acima do umbigo, essa região do plexo solar. Você vai fechar os olhos, fazer uma respiração profunda. Mais uma vez. Você vai se permitindo sentir, acessar esse campo de consciência, acessar essa frequência. E você vai respirando, ainda de olho fechado, acessando esse lugar. E você aproveita para acessar também a energia do seu pai, da sua mãe, dos seus ancestrais, desses seres de luz, para que eles também possam te ajudar a encontrar uma luz, uma resposta, uma nova consciência para esse movimento que a gente vai fazer aqui. Mais uma vez, uma respiração, ainda de olho fechado, devagar, vai abrindo os seus olhos. Então, devidamente conectado, conectada, a gente vai fazer esse exercício, tá? A gente vai colocar 3, vou sentir aqui que a gente vai colocar. Vou colocar primeiro o número 1, vou colocar só o papel para eu saber, tá? Quem é o número 1. O número 1 vai ser esse aqui, tá? Número 1. O número 2, eu preciso que seja esse representante mesmo, então eu já sei que esse precisa ser o número 2, tá? Esse aqui é o número 2. Você vai olhar para esse número 1 aqui, eu vou tirar os comentários, espera. Porque aí você consegue ver melhor, quem não está enxergando. Então, número 1, você acessa o número 1. E esse aqui é o representante número 2. Vamos começar com esses dois aqui. Primeiro você acessa esse aqui, essa moça, e você vai se conectar com a informação que vier. Quando você olha para ela, o que você sente? O corpo, ele fala com a gente. Então pode dar uma ansiedade, ou pode dar uma coisa boa, ou pode ser neutro, ou pode vir às vezes uma frase, alguma coisa assim, tá? Aí você anota, fala assim, olha, senti uma ansiedade quando eu tô olhando para essa moça aqui. Senti um negócio aqui. Tá. Aí o número 2 é esse aqui. Esse número 2, você também vai acessar ele e vai deixar vir a informação. Depois eu revelo o número, eu vou revelar o número 2 antes de falar os outros. Esse número 2, acessa a informação. Às vezes fala assim, nossa, veio uma coisa boa, então fala assim, nossa, ele brilha, mas para mim não brilha. Cheguei a um negócio aqui, me deu uma ansiedade, me deu uma taquicardia, ou então fiquei triste. Deixa vir. Qualquer informação é relevante aí para o momento. Agora você vai olhar um de frente para o outro. Esse número 1 vai olhar para o número 2.
Vamos ver o que vem de informação. O que você sente quando o número 1 olha para o número 2. Vai se permitindo sentir, se precisar fecha os olhos, deixa a informação vir aí para você. Tá? Tô dando um tempinho aqui para você se conectar. Agora eu vou colocar o número 3. Vai ser o número 3. Vai ser essa daqui, ó. Olha para ela primeiro, se conecta, vê que informação que vem. Vou tirar até o número 1 aqui. Vou colocar o número 3 aqui. Mesma coisa, às vezes vem olha, nossa, veio uma coisa boa, veio uma coisa interessante, ou então veio uma tristeza, ou me incomodou, não gostei, queria ela nessa posição. Agora a gente vai fazer o mesmo movimento. Só o ar-condicionado fazendo barulho aqui, deixa eu desligar. Ó, aí você vai fazer o mesmo olhar aqui, o número 3 agora vai olhar para o número 2 e você vai anotar ou sentir o que vier. Agora você vai olhar novamente para esse número 2 aqui. Vou tirar o 1 e o 3 e você vai olhar aqui para o número 2. Deixa só o número 2 aqui vir sozinho, isso aqui não vai aparecer. Número 2. Esse número 2, eu vou revelar o que é. Esse número 2 é algo aqui do seu trabalho, tá? Então pode ser o trabalho no geral, pode ser algum desafio do seu trabalho, então pode ser minha promoção que eu quero, ou minha falta de dinheiro, não sei cobrar. É algum desafio relacionado ao seu trabalho, tá? E é isso que essas duas aqui, representante número 1 e 2, estão olhando. Essa número 1 aqui, que está olhando para o desafio do trabalho, vou deixar elas duas juntas aqui, ó. Ui, caiu aqui. Número 1, que estava olhando também aqui para o desafio do trabalho, é você criança, ó. Número 1, você criança. Então, qual informação que veio quando a sua criança olhava para o desafio do trabalho? O que será que ela sentia, né? O que veio aí? Será que veio uma coisa boa, se conectou? O que será que veio? Que informação que veio? Essa daqui, número 3, é você adulta, ou adulto, né? Se tiver algum homem, é você no adulto. Então, como que a sua adulta, seu adulto, está olhando para esse desafio de trabalho? Às vezes pode vir, nossa, meu adulto estava super bem olhando para o trabalho, né, para esse desafio, mas a minha criança estava ansiosa, estava triste. Então, essa informação que você precisa ter. Porque essa informação que está te dando uma resposta em relação, talvez, se a sua criança está um pouco presente ali nas suas questões de trabalho. Então, às vezes, a criança ainda está predominando de certa forma. Às vezes, você não sentiu nada com essa criança. Você olhou e falou, nada. Ela olha aqui a mesma coisa que nada. Então, pode ser que a sua criança não se conecta com os desafios do trabalho. Quem está olhando é a adulta mesmo. E ela que está ali, e talvez seja algo que você precisa trabalhar no seu momento de adulto para se conectar com essa questão do trabalho. Eu vou só colocar aqui, ó, as duas aqui olhando para o desafio do trabalho, tá? Aí você vai deixar essa informação vir, olhar. Aí você vai mentalizar uma frase, tá? Você vai falar assim, agora eu te vejo. E eu te vejo deste lugar. Eu vou deixar essa informação aqui para você, tá? Deste lugar eu vejo você. Então, se você quiser repetir mentalmente ou falar, deste lugar eu vejo você. Essa frase vai aí mudar um pouco a vibração dessa questão e vai começar a adulta aqui a agir um pouco mais, tá? Isso aqui é só uma ideia aqui para você ter alguma informação sobre essa questão e como funciona o campo nesse sentido, tá? Agora eu vou tirar... Opa, cai não, criança. Vou tirar ele aqui, tá? A gente encerra aqui, fechar os olhos, fazer uma respiração. Você integra aqui a sua criança, seu adulto, essa sua questão de trabalho.
A gente encerra aqui essa questão do campo, essa energia, e você fica com essa informação. Então, tirar aqui, 3, 1 e 2. Então a gente encerra aqui o campo, tá? Encerramos aqui essa energia. A gente fecha isso aqui. E você fica com essa informação. Vou habilitar aqui os comentários para você, quem conseguiu fazer, me falar um pouquinho o que sentiu, se é que quer compartilhar, mas só fala se sentiu, se não sentiu, se foi tudo bem, se conseguiu fazer o exercício. Esse exercício você pode fazer outras vezes também, se não conseguiu fazer agora, porque de repente está numa, né, uma situação ali que não deu. E aí você faz um outro momento. Você vai aqui, pum, faz. De repente você precisa fazer, às vezes está com um filho aqui gritando, mais difícil fazer esse tipo de exercício, tá? Então é bom ficar num lugar onde você consiga estar mais, né, relaxado, né, conectado com aquele momento. Isso também, sem interrupção, isso é bom também. A Val, boa noite. Eu não consegui falar boa noite para todo mundo, tá? Mas para quem entrou aqui, boa noite. Aqui para quem ficou. Então a gente encerra esse trabalho pensando, então, agora vai ficar essa pergunta para você refletir, o que você vai ser quando você crescer? Então, fica com essa informação. Agradeço quem conseguiu ficar até aqui, acho que eu passei um pouquinho aqui do horário, mas foi importante. E depois vocês me falam um pouquinho, pode ser na mensagem, me fala um pouquinho se fez o exercício, como que foi, o que você acessou, acho que é bem válido, tá bom? Boa noite para vocês, um bom descanso. Antes aqui, para mim foi nítida a diferença do sentimento entre a adulta e a criança. Ainda bem que a adulta já está mais tranquila. Que ótimo, hein, Tamara? Muito bom. Acho que tem a ver com aquele trabalho, hein, que a gente fez em um determinado momento. Criança parecia presa na adulta, sentia alegria, Ganesh. E outras coisas. É que, gente, os comentários demoram para vir, né? E eu já estava meio que dando tchau. A Roseli amou, que bom. Com certeza, quem não conseguiu fazer agora, se você está dirigindo, está fazendo outra coisa, faz depois. Eu acho que vale muito a pena, porque sempre essa informação é válida. Essa informação tem a ver com essa frequência aí que você está emanando para o mundo, tá bom? E é isso, fico aqui com essa informação e com a gratidão, vibrando a gratidão aí com vocês. Boa noite, bom descanso e que a gente tenha muito sucesso e prosperidade sempre na nossa vida. Um beijo.